Bom, existem vários tipos de comunicação que nós podemos utilizar. Algumas delas são as comunicações verbais, que têm a ver com a forma como nós nos expressamos. Outros tipos de comunicação são não verbais, têm a ver com a linguagem corporal, a postura, os gestos e até as expressões faciais. Nós temos também a comunicação assertiva, é aquela comunicação que atinge exatamente os objetivos que você quer e precisa. E tem alguns tipos de comunicação que são indesejáveis, que podem trazer muitos prejuízos aos seus relacionamentos em todos os ambientes que você venha a estar. Um desses é a comunicação violenta. O que é exatamente comunicação violenta? Como nós podemos evitar usar esse tipo de comunicação tão prejudicial? Nós vamos aprender exatamente isso no vídeo de hoje. Eu sou Léo Martins e esse é o canal O Vendedor de Ideias. Bom, existem vários tipos de comunicação violenta que nós às vezes até praticamos sem ter consciência plena de que ela é tão prejudicial, tanto a nós como a outras pessoas. Alguns desses tipos de comunicação violenta envolvem você usar ironia, sarcasmo, tem até um pouco a ver com as características de pessoas que têm a atitude passiva-agressiva, como nós já mencionamos em outro vídeo que tratamos desse assunto, e eu vou deixar o card aqui para que você assista depois esse vídeo também. Esse tipo de comunicação violenta, ele envolve também você às vezes agir na defensiva, quando as pessoas vêm expor talvez um erro, um equívoco da sua parte, você sempre transfere a culpa para outras pessoas ou para uma situação ou circunstância em que você se encontrava. Algumas pessoas elas têm dificuldade de escutar as outras pessoas, elas sempre interrompem quando outra pessoa está falando. Esse é um dos aspectos da comunicação violenta também. A comunicação violenta também envolve julgamentos, críticas ou até mesmo discriminação ou preconceito que temos para com outras pessoas. Como é que nós podemos evitar esse tipo de comunicação tão prejudicial nas nossas relações e passar assim a assumir uma comunicação assertiva, que atinge os objetivos que a gente realmente quer e que é positiva, que vai beneficiar as pessoas, tanto a nós como aqueles que recebem a nossa mensagem? Uma coisa que é muito importante nós ressaltarmos é que esse tipo de comunicação violenta, quando é praticado de forma constante, se torna um hábito de algumas pessoas, pode tornar um certo ambiente, um certo local, até mesmo um local de trabalho, um ambiente estressante, um ambiente desconfortável, que não gera prazer. Isso até atrapalha a produtividade das equipes, por exemplo, em uma empresa, já que as pessoas passam a trocar sempre ironia, sarcasmo. Isso pode ser muito prejudicial para a produtividade e integração das equipes ao atingir os objetivos que precisam atingir em determinada empresa. Por isso é tão importante a gente evitar a comunicação violenta. O psicólogo Marshall Rosenberg, que criou o livro Comunicação Não Violenta e que estudou bastante sobre esse assunto, ele falou um pouco sobre alguns elementos que a gente precisa inserir na nossa personalidade, na nossa conduta, na nossa atitude, para que a gente possa assim evitar a comunicação violenta e assumir a comunicação assertiva. Nós vamos falar aqui sobre esses 4 elementos e como podemos inserir na nossa comunicação. O primeiro elemento que Marshall Rosenberg citou no seu livro é a consciência. É necessário que nós passemos a assimilar um conjunto de princípios de vida que levam a sentimentos e sensações positivas, como compaixão, como amor, como respeito. Quando você insere na sua comunicação elementos ou princípios que geram consciência nas pessoas, a nossa comunicação se torna muito mais assertiva. É necessário que você insira também na sua comunicação coragem, autenticidade, honestidade. Todos esses elementos juntos vão gerar uma comunicação muito mais eficiente. O segundo aspecto que você precisa dar atenção na sua comunicação é a linguagem. Isso envolve o vocabulário, as palavras que você utiliza para expressar as ideias que você tem em mente. Às vezes a gente acaba se expressando com as palavras erradas ou talvez palavras que incitam a agressividade, uma reação agressiva por parte das pessoas que nós estamos falando, conversando ou comunicando ideias. É importante que a gente dê atenção às nossas palavras. Pergunte-se, será que as palavras que eu utilizo para me comunicar geram conexão ou distanciamento emocional? Será que aquilo que eu falo faz com que as pessoas tenham prazer em ouvir o que eu tenho a dizer ou elas se sentem desconfortáveis? É desagradável ouvir as minhas ideias? É exatamente isso que a gente deve refletir antes de falar. O terceiro elemento que você precisa dar atenção, segundo relata o psicólogo Marshall Rosenberg no seu livro Comunicação Não Violenta, é você dar atenção à comunicação de fato, ou seja, a forma como você se expressa para com as pessoas. Por exemplo, não adianta eu usar as palavras apropriadas, dar atenção à consciência, ou seja, a sentimentos positivos e também à linguagem ou ao vocabulário que eu utilizo se eu não souber expressar as ideias da maneira correta. Qual é o tom das suas palavras? O que parece que você está sentindo na hora que você está falando? Você fala as palavras certas do jeito errado? Você fala as palavras certas no tom errado? Será que você sempre fala em tom de desafio, de provocação ou agressividade? Ou talvez transparecendo que você está na defensiva, sempre querendo transferir
transferir a culpa para outras pessoas. É importante que você se conscientize se de fato a sua comunicação é adequada para que você tenha uma comunicação assertiva, que é o objetivo que a gente quer atingir de fato, e evitar, assim, a comunicação violenta. Mesmo quando você discordar das pessoas, é importante que você preste atenção na forma como você comunica isso a elas. Será que você sempre vai se comunicar de uma maneira que evidencia claramente que você não concorda, e não só não concorda, mas sempre desconsidera os pontos de vista de outras pessoas? Você sempre quer ter a razão, sempre quer estar certo? É importante não se comunicar dessa maneira. Dá atenção à consciência, à linguagem que a gente utiliza e à forma como nos comunicamos. O quarto aspecto que você precisa dar atenção à sua comunicação é os meios de influência, ou seja, as maneiras que você utiliza para se comunicar com as pessoas. Algumas pessoas têm a mania de utilizar certos tipos de elementos autoritários, talvez uma linguagem autoritária, para poder influenciar as pessoas a concordar com elas, a tomar uma atitude, realizar determinada tarefa. Será que o discurso que você profere ele tem um tom de ameaça ou mesmo de intimidação? É muito importante dar atenção a esses elementos para que a gente evite a comunicação violenta e tenha uma comunicação muito mais eficiente. E você, já conhecia esses elementos da comunicação assertiva em contraposição à comunicação violenta? Será que você é uma pessoa que tem, pelo menos em alguns aspectos da sua comunicação, do seu discurso, aspectos indesejáveis, desagradáveis, que fazem as pessoas não quererem ouvir o que você tem a dizer? É muito importante a gente ter consciência e fazer essa autoanálise na nossa própria comunicação. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de comentar aqui se vocês gostaram desse conteúdo, se ele ajudou vocês de alguma forma. Por favor, não esqueçam de curtir o vídeo, comentar, compartilhar com as pessoas que você acha que vão se beneficiar e também se inscrever no canal, porque dessa maneira você não vai perder as notificações dos próximos vídeos que nós vamos lançar, tá certo? Obrigado pela atenção. Até mais!